Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Quando os pais sepultam os filhos. O texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática diz o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não devemos nos desesperar como quem não tem esperança. Bom, a lição então tem 3 tópicos e assim nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo será descrever a família de Jó e, portanto, contextualizar aqui o período, o tempo em que Jó estava e, consequentemente, a sua família. Segundo lugar, vai ser refletir a respeito de como lidar com a morte na família. É um tema muito espinhoso e doloroso o que nós vamos tratar aqui nesta aula. E em terceiro lugar, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Então, a palavra-chave que vai nortear toda a nossa lição é a palavra sepultar, ok? Bom, vamos aqui à introdução. Então, na introdução, Elianai Cabral, pastor, diz assim: o patriarca Jó era um homem próspero e tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. O livro de Jó, ele nos apresenta o personagem Jó, a pessoa Jó, como um homem muito rico. Há inicialmente no livro a descrição de quem era Jó. A Bíblia apresenta Jó como um homem reto, como um homem íntegro, como um homem que vivia de modo a agradar a Deus e, portanto, se desviava do mal. Era também um homem que se preocupava muito com a sua casa, com a sua família, sobretudo com os seus filhos. Haja vista que o texto bíblico diz que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, consciente de que os seus filhos poderiam ter cometido algum pecado, e Jó, então, com o intuito de interceder por eles diante de Deus, apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Naquela época, se tratando de um período patriarcal, a gente sabe que quando as pessoas queriam se comunicar com Deus, e como não havia o templo, nem mesmo o tabernáculo ainda, então as pessoas se comunicavam com Deus e apresentavam a sua adoração a Deus por meio dos altares. Lembra que em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão para sair da sua casa, da sua parentela e ir para a terra que o Senhor lhe mostraria, Abraão vai. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão ergue ao longo do seu trajeto altares. E esses altares servem para que ele pudesse falar, para que ele pudesse se comunicar com Deus. E isso ocorria por meio dos sacrifícios. Assim, Jó fazia também. Jó apresentava sacrifícios de animais sobre altares para que pudesse pedir de Deus perdão ou interceder pelos seus filhos. Neste caso, nós somos informados que ele apresenta sacrifícios a Deus como um pedido de perdão a Deus por algum pecado que os seus filhos pudessem ter cometido. Então, nós somos apresentados aqui a um homem extremamente piedoso, a um homem extremamente zeloso e preocupado com a sua família e, sobretudo, com os seus filhos. Ok? Bom, a introdução continua. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia estar ali acontecendo dentro da mais perfeita normalidade. Até que, de repente, nós somos informados pelo livro de Jó que uma tragédia assola a sua família, Jó e a sua esposa. O texto bíblico não cita o nome da esposa, apenas identifica ela como esposa, tá? E essa tragédia, então, pega Jó de surpresa. Nós somos informados, Jó não tinha essa consciência, mas quando a gente lê o livro,
nós somos informados do que está acontecendo nos bastidores, do que está acontecendo atrás das cortinas, no pano de fundo. O pano de fundo é uma proposta, digamos assim, que Satanás faz a Deus, dizendo que Jó servia a Deus porque Jó não passava por tribulação, Jó não passava por dificuldade. Então, se Jó fosse tocado, se a sua casa fosse tocada, certamente Jó blasfemaria. E quando você lê todo o livro de Jó, você percebe um homem que vai sentir o golpe, né? A gente às vezes lê o primeiro e o segundo capítulo de Jó e depois pula para o final, né? E despreza todo o decorrer dos outros capítulos. Não, Jó vai sentir o golpe, Jó vai sentir a dor, tá? A dor da perda, ao ponto de Jó questionar o dia do seu nascimento, ou até mesmo amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então você vai ver, depois do capítulo 2, um Jó profundamente abatido, profundamente amargurado por aquilo que ele viveu. Jó não vai blasfemar contra Deus, mas Jó vai sim lamentar e lamentar muitíssimo por aquilo que ele passou, tá? Então, nesta lição, nós estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca Jó passou por essa tragédia, ou seja, pela perda. Perda sempre é dolorosa e nós veremos isso. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa, mais pesarosa, mais complexa que um pai pode enfrentar. Na verdade, a morte por si mesmo, ela é por si só difícil de ser encarada. A perda, ela é difícil de ser encarada. Haja vista que a Bíblia deixa muito claro que Deus não criou o ser humano para a morte. A Bíblia informa que a morte, ela é consequência do pecado. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da igreja, ele desenvolvendo e tentando pensar sobre o problema do mal, refletir sobre o problema do mal, Agostinho transmite essa ideia, a ideia de que Deus não é o autor do mal, mas o mal é fruto do mau uso, do errado uso do livre-arbítrio humano. Então o ser humano usa a sua liberdade de maneira equivocada, e então o mal adentra o mundo. E o mal afeta não apenas o mundo físico, a natureza, mas o mal afeta também a moral humana e, consequentemente, o próprio ser humano, já que a partir do pecado agora esse ser humano estava fadado à morte. Só que a Bíblia diz nos evangelhos que Jesus, por vezes, ele vai ressuscitar pessoas. Nós temos 3 relatos de ressurreição. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. E por fim de todos os evangelhos, nós temos a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus e essas ressurreições é ou serve de esperança para nós, com a derradeira ressurreição de Jesus. A esperança de que a morte, ela não tem a última palavra, de que a última palavra, o ponto final, não pertence à morte. É por isso que Paulo grita: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Com a ressurreição de Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo têm a esperança e a expectativa ardente no coração de que ressuscitarão, estarão com Cristo. Essa foi a esperança que eles nutriram enquanto vivos, né? Um dia ressuscitarão e receberão um corpo glorioso, um corpo transformado. Então Paulo deixa claro em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é sem sentido. Mas como Cristo ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Eu sei, ela é dolorosa, ela machuca, ninguém gosta de perder, quanto mais perder alguém que ama, mas a última palavra não é da morte. Amém? Vamos aqui ao tópico de número 1, a família de Jó. Quem era Jó? Já comentei um pouquinho a respeito disso na introdução, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui agora. Então, o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia,
na terra de Uz, não é a terra de Ur. Ur é o local que Abraão estava vivendo quando Deus chamou Abraão para sair de sua casa. Aqui é a terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, até mesmo anterior a Abraão, o que seria ali alguma coisa entre 25 e 28 séculos ali antes de Cristo, aproximadamente, tá? Por isso que a história de Jó, ela é nos apresentada, e Jó é apresentado como um patriarca. E isso é muito identificado de maneira clara no texto. Primeiro, porque o texto deixa claro que era uma sociedade patriarcal, né? Era Jó que tinha essa responsabilidade de oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Então era como se Jó funcionasse como uma espécie de sacerdote da sua casa, sacerdote do seu lar, né? Então as divisões ali ficam claras já no começo. Ou seja, Jó é aquele que oferece sacrifício para os seus filhos e sua esposa é aquela que cuida dos afazeres domésticos. Então, por isso que a história de Jó ela se passa no período patriarcal. E alguns chegam a dizer que é antes mesmo de Abraão. Isso não significa que ela for escrita nesse período, mas que ela se passa nesse período. Tá? Então, naquele tempo, a longevidade, ou seja, o tempo de vida do ser humano, ele era maior do que o natural, ou seja, o atual, o que nós temos hoje, né? A expectativa de vida do brasileiro está aí na casa dos 70 anos, 76, 77. Naquele tempo, a Bíblia nos identifica pessoas que viveram mais de 100 anos, né? Facilmente mais de 100 anos. É claro que hoje a gente ainda encontra pessoas no mundo com mais de 100 anos, ou que viveram mais de 100 anos, né? Um mundo que tem as suas várias doenças, né? Os seus vários problemas. Então, naquele tempo que não tinha tanta doença assim, a longevidade era maior, tá? O que explica a sobrevida de Jó aí com 140 anos. Isso aparece no capítulo 42, versículo de número 16, tá? Então, mais especificamente, no Jó, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. A Bíblia deixa claro para nós que Jó era um homem muito próspero, tanto é que ali já no capítulo 1 e 2 nós somos informados dessa prosperidade de Jó e como ele perdeu aquilo tudo. Também somos informados do seu caráter e do seu testemunho diante de Deus. Como eu já disse, Jó era um homem sincero, Jó era um homem reto, Jó era um homem justo e, sobretudo, Jó era alguém temente a Deus. Em virtude disso, Jó se desviava do mal. Isso aparece em Jó capítulo 1, versículo 8. Então, se existe uma coisa que Jó deixou para os seus filhos, foi o exemplo de conduta, o exemplo de vida. Se nós fôssemos extrair aqui algumas lições a partir da conduta de Jó, certamente teríamos que extrair esta lição. Jó foi exemplo para sua casa, Jó foi exemplo para os seus filhos, né? Nós não somos informados se os seus filhos eram tementes a Deus. Nós não temos essa informação. Se os filhos de Jó eram tementes a Deus, nós não sabemos. Mas sabemos que Jó foi temente. E Jó, então, serve de exemplo para sua casa. A lição é basicamente a seguinte: palavras ensinam, exemplos arrastam, né? Então, não adianta você falar com a boca se você não demonstra com a sua vida. Porque o que legitima a sua conduta, né? O que legitima a sua fala, melhor dizendo, é a sua conduta. Se você fala algo, mas você não vive, não demonstra com a vida aquilo que você fala, a sua palavra cai por terra, porque o seu testemunho não legitima, não dá força aquilo que você fala. Agora, se aquilo que você fala é corroborado, ou seja, se aquilo que você fala é praticado, você coloca em prática, é visto com as suas atitudes, então a sua fala terá peso. Logo, Jó era um exemplo para sua família, Jó era um exemplo para sua casa. Bom, se seus filhos eram tementes a Deus ou não, isso nós não sabemos. Talvez sim, talvez não. Mas mesmo que eles não fossem tementes a Deus, o que eu acho estranho, acredito que eles são, Jó era um exemplo de uma vida piedosa, de uma vida íntegra, de alguém que andava com a cabeça erguida.
Então essa é a grande lição de Jó aqui no capítulo de número 1. Seja exemplo. Seja exemplo para os seus, seja exemplo para a sua casa, seja exemplo para a sua família, seja exemplo de testemunho de alguém íntegro, de alguém reto, de alguém que se desvia do mal. Mesmo que diante disso você não seja aplaudido pela sociedade, né? Porque de fato nós vivemos uma sociedade hoje de inversão de valores, aonde atos de retidão, de honestidade, às vezes eles passam no Jornal Nacional porque está muito incomum, mas que a gente possa fazer isso ser comum. Essa é uma obrigação do cristão, né? Ele tem que ser reto, ele tem que ser íntegro e ele precisa se desviar do mal. Seja exemplo de piedade, seja exemplo de devoção a Deus. Bom, então o segundo subtópico, já falamos de Jó, agora vamos falar da esposa de Jó. Então tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo de número 2 do livro de Jó. Tá? Como eu disse, nós não sabemos o nome de Jó, nós não sabemos o nome da esposa de Jó, perdão, nós não sabemos a idade dela, tá? Nós temos pouquíssimas informações a partir daquilo que ela fala, tá bom? Então, quando a gente escuta falar sobre a esposa de Jó, a gente geralmente escuta falar mal dela, porque ela ganhou uma fama de ser uma mulher insana, de ser uma mulher ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de várias feridas purulentas. O próprio Jó chega a dizer que ele tem que pegar um caco de telha para raspar as suas feridas, né? Então era algo que doía, que lhe incomodava, dos quais ela teve uma grande repugnância. Então, todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Eu gosto dessa informação do pastor Elianai Cabral aqui. Você vai perceber que a esposa de Jó, ela vai passar aquilo tudo com Jó. Ela pode, é claro, em determinados momentos, demonstrar sua frustração, como ela demonstrou. Ela pode demonstrar o seu abatimento, como ela demonstrou. Mas ela não abandonou Jó, ela não virou as costas para Jó. Ela esteve ao lado de Jó em todos esses momentos. Na perda dos 10 filhos, na perda dos bens materiais e quando Jó passou pela doença. E depois essa mesma esposa teve com Jó 10 filhos. Então a esposa de Jó não o desamparou. De fato, ela disse coisas no auge do seu desespero, no auge da sua dor, no auge da sua angústia. Mas para eu entender o livro de Jó, eu preciso compreender o seguinte: eu preciso compreender que em Jó existe aquilo que é chamada de teologia da retribuição. E o que era a teologia da retribuição? Era a ideia, principalmente baseada em Deuteronômio, que se eu faço o bem para Deus, se eu faço o que é reto, se eu faço o que é íntegro, se eu faço o certo, eu tenho que receber o bem de Deus. Então isso é a teologia da retribuição. Você faz o bem e recebe o bem. Você faz o certo e recebe o certo. Só que o livro de Jó é um grito contra a teologia da retribuição. Ele grita contra essa teologia porque no livro de Jó acontece exatamente o contrário. Os amigos de Jó, por exemplo, eles estão baseados nesse tipo de teologia ao questionar Jó, dizendo: ó, Jó, você está recebendo o mal de Deus porque você pecou, porque você errou. Então você, Jó, tem algum pecado escondido que está fazendo você ser punido por Deus. E o livro de Jó vai mostrar exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ou seja, Jó estava fazendo tudo certo e agora sofre esses duros golpes, tá? Então é um livro que grita contra a teologia da retribuição. Às vezes, o justo sofre. A crise de Asaf, no Salmo 73, é exatamente por isso. Como compreender que Asaf, que era um levita, que servia no tabernáculo, passava por dificuldades materiais, financeiras, físicas, e os ímpios, que não eram tementes a Deus, não eram levitas,
não passavam pela dificuldade dos mortais, né? Então, o livro de Jó vem mostrar que o sofrimento não é fruto de uma teologia da retribuição. Agora, é claro que às vezes as pessoas sofrem por aquilo que elas plantaram. Isso é indiscutível, tá? Isso é indiscutível. Por exemplo, a pessoa fumou a vida toda, né? Embora ela tenha se convertido nos seus 50, 60 anos de idade, e devido a essa vida de muito fumo, ela pode aparecer uma doença nela no final da sua vida, né? Uma consequência daquilo que ela plantou. Então, ela fez o mal, ela agiu de maneira errada e automaticamente ela está sofrendo as consequências por aquilo que ela fez. Mas nem sempre essa fórmula funciona assim, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa faz o bem, às vezes a pessoa é íntegra, é reta, não fuma, não bebe e fica doente, né? E passa por uma dificuldade absurda. Então, o livro de Jó vem mostrar que o sofrimento não é fruto do pecado. O livro de Jó vem mostrar que o sofrimento não é fruto de uma espiritualidade deficiente. Não, não. O livro de Jó vem mostrar exatamente o contrário. Ele é espiritual, ele é temente a Deus, ele é íntegro e ele sofre. O livro vem mostrar para nós que o crente, o cristão, aquele que tem Deus como Senhor, ele não está isento dos sofrimentos da vida. Ela não está isento das dores da vida. Não está isento das enfermidades da vida. O fato de alguém estar doente não significa falta de fé. O fato de alguém estar doente não significa que essa pessoa não tenha fé, não é? Há pouco tempo atrás, pouco tempo não, há dias atrás, morreu um dos grandes nomes aí da teologia, alguém que muito contribuiu com a igreja no mundo, que foi um pastor, né, um pastor norte-americano de inclinação calvinista, mas que seus livros valem muito a pena ler, que é o Timothy Keller, o Tim Keller. Tim Keller morreu vítima de um câncer no pâncreas, não é? Um dos cânceres mais devastadores, né? Ele morreu vítima de um câncer no pâncreas. E o Tim Keller morreu consciente, e ele mesmo expressa isso quando é enviado para sua casa, para morrer em casa, apenas para tratados paliativos, né? Cuidados paliativos. Um dia antes da sua morte, ele é enviado para sua casa e ele diz: eu estou pronto para ver Jesus. Consciente de que a sua esperança era maior do que a tragédia da morte, que infelizmente, enquanto Jesus não voltar, todos nós passaremos por ela, tá? Então, quando você vê alguém sofrendo, não aponte o dedo para esta pessoa dizendo: você pecou, você errou, porque isso não é uma fórmula matemática, 1 mais 1 é 2. Às vezes não tem nada disso. Então, o que você deve fazer nesse momento? Abraçar, chegar perto, estar junto. Lembra que ao longo dos evangelhos, Jesus não apontava para os outros e dizia: você está doente porque você pecou. O cego estava cego desde nascença e os discípulos acharam que o cego pecou, que os pais dele havia pecado. Jesus disse: não, isso aconteceu para que nele fosse manifesto a glória de Deus, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de compaixão, de empatia, de chorar com quem chora, de estar perto e sofrer com quem está sofrendo, tá? Bom, então com isso a gente começa a olhar um pouquinho diferente aí a mulher de Jó, tá? No auge do seu desespero, ela disse coisas, sim, refletidas, coisas insensatas, mas isso foi no auge do seu desespero. Mas ela não abandonou Jó, ela esteve com Jó em toda a trajetória, ela suportou tudo com o patriarca, até que Deus abençoou Jó novamente. Os filhos de Jó, terceiro subtópico. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e muita bebida. A Bíblia mostra que Jó apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos. Jó orava por seus filhos todos os dias. E havia muito zelo da parte de Jó em cuidar dos seus filhos e preservar ali o bem-estar espiritual dos seus filhos. Então, indiscutivelmente, Jó é um exemplo, né? Jó é um exemplo de preocupação com seus filhos, de oração, de intercessão pelos seus filhos, pela sua casa. Amém? Vamos aqui então ao tópico de número 2, lidando com a morte dentro da família. Subtópico de número 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos.
Então, os versículos 18 e 19 relatam o momento em que Jó é informado, recebe a notícia de que os seus filhos tinham morrido. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu, né? E a vida ela é assim. A gente acorda às vezes pela manhã, a gente faz planos, a gente pensa aquilo que a gente vai fazer durante aquele dia, mas de repente uma notícia inesperada, e essas notícias são notícias que geralmente a gente não está esperando, pega-nos de surpresa, uma notícia inesperada, alguém que bate na porta, um telefone que toca e diz, olha, infelizmente aconteceu o pior. Então com Jó foi a mesma coisa. Era um dia normal, era mais um dia como qualquer outro dia. Talvez Jó, né, tenha feito planos ali com os seus filhos no dia anterior ou na semana anterior e de repente Jó é surpreendido pela notícia de que todos os seus filhos morreram. Que notícia dolorosa é essa? Jó tem 10 filhos. Ele recebe a notícia que os 10 morreram no mesmo dia. Então, ele vai chorar por 10 filhos. Ele perde todos no mesmo dia. Então, eu não sei nem imaginar aqui a dor de Jó, né? A angústia que Jó sente quando recebe este tipo de notícia, tá? Bom, o que nós sabemos é o seguinte: Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para morrer. Disse há pouco que a morte é fruto do pecado. Quando Jesus, ao longo do seu ministério, ressuscitou pessoas, além do milagre em si da ressurreição, havia uma mensagem por trás do milagre. E a mensagem, basicamente, era a seguinte: vocês vencerão a morte. Eu não criei vocês. Vocês não estão no mundo para morrer. Quando ele ressuscita, ele estava dizendo: a morte não tem a última palavra. A última palavra. É por isso que Jesus vence a morte. Uma vez eu ouvi uma pregação que o autor colocou o título da pregação o seguinte: a morte que matou a morte. A morte que matou a morte. Ou seja, a morte de Jesus deu fim definitivo na morte. A morte não vence mais. Assim, todos ficaram perplexos, assustados diante da notícia, e principalmente quando essa notícia envolve um parente próximo. A palavra de Deus nos mostra, nós devemos estar conscientes da realidade da morte. A vida é transitória, a vida ela é passageira, ela é efêmera. E por mais dolorosa que seja, a morte é uma realidade. É por isso que em Apocalipse existe a promessa que não haverá mais morte. Existe a promessa que dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Mas a gente precisa ter consciência dessa finitude. Porque quando a gente tem consciência dessa finitude, a gente aproveita os momentos. A gente não despreza os momentos. A gente abraça os momentos. A gente está ao lado de pessoas que são importantes para nós, de pessoas que nós de fato amamos. Nós de fato não temos domínio sobre a morte. A morte ela pega-nos de surpresa. Ela aparece como uma realidade completamente indesejada. E a gente precisa ter consciência disso. Talvez pensar sobre ela é muito doloroso. Tem pessoas que não conseguem parar para pensar sobre. Isso gera angústia, isso gera inquietação. Nós não temos domínio de fato sobre ela, mas nós temos a confiança em Cristo, que por meio de Cristo e por causa de Cristo haverá a ressurreição. Nós podemos afirmar que a morte ela não nos reterá na sepultura, mas ela nos serve como uma maneira de adentrar a eternidade. Glória a Deus por isso. Alguém disse certa vez que há muito mais a se descortinar à nossa frente, ou seja, a se apresentar à nossa frente, do que aquilo que deixamos para trás. N.T. Wright tem um livro chamado Surpreendido pela Esperança,
E ao longo de todo este livro, o Wright vai dizer: a nossa esperança é um dia estarmos com Cristo e sermos por ele ressuscitados. Essa é a mensagem que norteia a Bíblia Sagrada. Essa é a mensagem que grita no livro de Apocalipse: a morte não tem a última palavra. Se o Cordeiro venceu, aqueles que estão no Cordeiro vencerão também. Tá? Então, as razões para a tristeza do luto de Jó e de sua esposa. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou fortemente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, porém, certamente aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma imensa tristeza, né? Traz um abalo gigante. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para sorrir e há tempo para chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Escute isso, a vida, como diz Eclesiastes 3, ela tem uma capacidade incrível de nos alegrar, né? E nós vamos ter alegrias fantásticas ao longo da vida. E se você me perguntasse o que é um momento alegre, eu ia te dizer: momentos alegres são momentos que a gente não queria que acabasse. Momentos alegres são momentos que você não vê o tempo passar. São momentos que, enquanto você está vivenciando esses momentos são absurdamente alegradores. Alegradores ao ponto que a hora passa, o tempo avança e você fica com aquela sensação: nossa, passou tão rápido, nossa, durou tão pouco. Esses são momentos alegradores, esses são momentos felizes. Só que a vida, ela não é feita apenas de momentos alegradores, porque ao longo da trajetória, momentos tristes aparecerão. A mesma vida que tem uma capacidade incrível de nos alegrar, também terá uma capacidade incrível de nos entristecer. As tristezas fazem parte da vida. Não tem como a gente só viver a alegria e deixar de lado as tristezas. Mas é exatamente por causa da realidade da tristeza que valorizamos a alegria. É por causa da existência da morte que valorizamos a vida. É por causa da existência da doença que valorizamos a saúde, ou pelo menos deveríamos valorizar. É por causa da realidade da perda que valorizamos quando possuímos, ou pelo menos deveríamos valorizar. Então, a gente tem que ter essa consciência. Haverá sim momentos de tristeza, mas também haverá momentos de alegria, e que Deus possa nos proporcionar, vivenciar ao longo de nossa trajetória momentos de alegria e valorizar esses momentos, porque isso é fantástico. Terceiro subtópico: a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então, o capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. Jó rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. Isso era uma prática comum, era uma prática que representava lamento, contrição, né? Humilhação, dor. Tá? Rasgava-se as vestes como um sinal de sofrimento, de queixa, né? Rasgava-se, raspava a cabeça, às vezes jogava cinza sobre a cabeça como um sinal de lamento, como um sinal de dor, como um sinal de angústia. Jó fez tudo isso e também a Bíblia diz que Jó lançou-se a adorar o Senhor. Isto mesmo, Jó adorou ao Senhor. Aqui é o mais difícil, né? Porque a gente adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. A conta do banco está farta, o dinheiro está pingando na conta, eu não estou passando por problemas, está tudo correndo na mais perfeita normalidade. É muito fácil, é muito fácil. Agora, o difícil é quando a gente adora a Deus quando tudo dá errado. Eu vi um pastor, até o reverendo Augusto Nicodemos, dizendo que a coisa mais difícil da espiritualidade cristã é se manter crente quando tudo dá errado.
Eu acho isso de uma consciência absurda. Ele disse: o mais difícil da espiritualidade cristã é se manter crente quando a porta se fecha, quando a doença surge, quando a perda bate na porta, quando a angústia toma conta do peito. A mais difícil da espiritualidade cristã é continuar sendo crente nesses momentos de dificuldade. São momentos assim que muitos questionam: Deus, será que o Senhor existe mesmo? Né? Muitas pessoas praticam o seu ateísmo, né? Nós temos pessoas ateias exatamente por não conseguir conciliar o fato de que o sofrimento rondeia o mundo, a dor perpassa a humanidade e Deus existe. Mas isso não é um problema atual, isso é um problema da história da humanidade. Epicuro, filósofo clássico, já lançou esse tipo de questionamento, e ao longo da tradição cristã vários tentaram refletir sobre isso. C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, refletiu sobre essa dor que é o sofrimento, né? Então ele escreve um livro chamado O Problema do Sofrimento, onde ele reflete sobre isso, e depois ele escreve um livro onde ele trabalha o luto, né? O luto em observação, quando ele perde a sua esposa e ele sente na pele a dor daquela perda ali. Aonde está Deus nesse momento, né? É o mais difícil, aonde está Deus no momento da minha dor. Mas Jó, ele vai adorar a Deus neste momento difícil, nesse momento de dor, nesse momento de lágrima. Note que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, tá? Essa precisa ser a nossa confiança nesses momentos. Nesses momentos. Amém? Bom, vamos aqui ao tópico de número 3. O cristão e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado de morte inesperada de um ente querido. Nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Escute isso, nem sempre teremos explicação do porquê aconteceu. Nem sempre Deus vai nos explicar porquê. Se você ler todo o livro de Jó, você tem clareza que Deus não explica para Jó. Pelo contrário, antes de abençoar Jó, mais uma vez, Deus faz uma série de perguntas para Jó, não dá nenhuma explicação para Jó e abençoa Jó. Nem sempre Deus vai nos explicar. E aí volto com a fala do Nicodemos. O mais difícil da espiritualidade cristã é se manter crente quando tudo dá errado. Nem sempre teremos a condição de desvendar os mistérios da vida ou saber porque Deus permite o que permite ou faz o que faz. O próprio livro de Jó revela isso. O propósito de Jó não é mostrar porque o ser humano sofre, ele não revela porque o ser humano sofre. O livro apenas nos encoraja a sermos pacientes, confiantes e adorar a Deus mesmo quando tudo dá errado. Mesmo quando tudo dá errado. Infelizmente, o dia mal chegará para todo mundo. No livro de Eclesiastes, o pregador diz, né? Jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Alguns dizem que o dia maus ali é o dia da morte, outros dizem que é a velhice, mas o fato é que todos nós enfrentaremos o dia mau. E durante o luto, na década de 60, uma importante psiquiatra escreveu um livro onde ela fala das fases do luto. E ela fala que o luto tem algumas fases. A fase da solidão, por exemplo, em que a pessoa tende a se isolar. A fase em que ela tenta achar algum tipo de culpado, né? E ela começa a responsabilizar outros por aquele luto. Às vezes responsabiliza o próximo, às vezes coloca a culpa em si mesmo, às vezes coloca a culpa em Deus. Aquela fase em que ela não acredita que isso aconteceu, então fica imaginando
que a qualquer momento aquela pessoa vai entrar pelas portas. A fase em que a pessoa tenta fazer negociação, né? E às vezes, se ela for cristã, ela faz até negociação com Deus, né? Por que, que o Senhor levou ele e não eu? Né? Enfim, por que, que o Senhor ajuda dessa maneira? Então, o luto é doloroso. E o luto, ele se estabelece em qualquer tipo de perda, qualquer tipo de afinidade afetiva que você tem, de vínculo afetivo. Quando você perde esse vínculo, você tem ali o estabelecimento do luto. Então, o luto, ele acaba sendo subjetivo. Cada pessoa enfrenta o luto de uma maneira, tá? Cada um tem uma maneira de lidar com o luto. O luto é subjetivo. Cada cultura enfrenta o luto de uma maneira. Então, quanto maior a proximidade que você tem com aquilo que foi perdido, mais será a dor do luto. Então, o emprego pode, a perda de um emprego pode evidenciar um luto ou começar um processo de luto, a perda de um familiar, a perda de um animal de estimação, tudo isso pode vivenciar um momento de luto, tá? Então, o segundo subtópico, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comovendo-se e chorou. Então, cada um vai viver o luto de uma maneira. E a mensagem é: viva o luto. Porque tem gente que tenta ofuscar o luto e aquilo fica ali, sempre presente. Não viveu o luto, não passou o luto. Né? Você tem que vivenciar o luto e também enterrar a pessoa. Tem gente que não consegue enterrar, né? Vive como se aquela pessoa estivesse viva sempre e não consegue continuar a vida, não consegue levantar a cabeça e seguir em frente. Eu sei que é doloroso, mas é necessário levantar a cabeça e seguir em frente. Lembra de Davi? Davi, a Bíblia diz que o filho de Davi fica doente, o filho que ele tem com Betseba, e Davi então ora ao Senhor, Davi clama a Deus, Davi rasga suas vestes, Davi faz jejum, Davi não come, porque Davi pede a Deus que Deus haja em prol daquela criança e aquela criança seja restituída, seja restaurada da sua doença e não morre. Mas a Bíblia diz que alguém bate na porta e diz: olha, Davi, infelizmente a criança não resistiu. E aí, surpreendentemente, Davi se levanta, Davi enxuga suas lágrimas, Davi muda o seu semblante, Davi vai tocar a sua vida. E alguém pergunta: Davi, como pode? A pessoa morreu, seu filho morreu, você vai tocar a sua vida agora? E a resposta de Davi é essa: bom, eu orei, eu clamei quando ele estava vivo. Agora que Deus o levou, eu vou levantar a cabeça e vou tocar a vida. Por mais difícil que seja, a vida continua. Tem gente que está preso num processo de luto de anos. É claro que o luto não tem um tempo determinado, para alguns dura um pouco mais, para outros dura um pouco menos. A gente não pode falar o luto tem um mês de duração, 2 meses, mas tem gente que está preso no luto por 5, 10, 15 anos. Então, por mais que seja doloroso, às vezes é necessário a gente levantar a cabeça e seguir em frente, porque a vida continua. E eu sei que só com a ajuda de Deus você vai conseguir fazer isso. É só com a ajuda de Deus para a gente conseguir fazer isso. Mas deixe que o Espírito Santo conforte o seu coração e que o Espírito Santo te dê força para que você levante a cabeça e para que você continue vivendo e seguindo em frente. Então, o terceiro subtópico, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. A nossa esperança está em Cristo. É preciso levar em conta que o período de luto pode durar 6 meses. Enfim, isso é um prazo médio, a gente não tem estimativa concreta para dizer tanto tempo. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às suas atividades normais, é necessário que ela busque uma ajuda especializada, que ela busque um psicólogo, ela busca um pastor para ajudá-la nesse processo, porque ela ficou presa no luto, tá? Ela ficou presa no luto. E nós temos tantos profissionais bons aí que podem nos ajudar a passar por esse processo.
mas uma verdade seja dita, não perca a confiança em Deus. Não culpe a Deus, mas mantenha viva a esperança. Amém? Vamos aqui então para a nossa conclusão. O pastor Leonardo Cabral diz: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, diz Asaf no Salmo 73, no versículo 26. No processo de luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança. O Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento e nesse tempo, você precisa confiar, deixar que a sua alma descanse em Deus. Tá bom? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e que de alguma maneira tenha contribuído para você. Quero te fazer o pedido, então, curta aí a aula, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Se possível, deixe algum comentário dizendo o que você achou, aonde precisa melhorar. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai indicar esta aula para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando ao seu coração. Um grande abraço.